o tipo de produto. Passa para mim, Billy, por favor. Essa talvez seja o principal fator, esse talvez seja o principal fator na hora de você escolher seu equipamento. Porque o tipo de produto que você vai movimentar é que vai definir de maneira cabal, né, de maneira assim, muito forte o teu equipamento. Não adianta você ter um produto que é muito pesado e você escolher um equipamento que não tem lá digamos assim, a capacidade para movimentar aquele produto. Ou é um equipamento que não é automatizado e não tem motor, por exemplo, então o teu operador vai demandar um esforço muito maior para poder movimentar esse material. Então, outra coisa também importante é de que o teu produto é feito, como ele é acondicionado, qual é o peso dele, né? De que maneira ele pode ser movimentado, né? Ou seja, todas as características do produto vão interferir na escolha do teu equipamento de movimentação. Ok? Para o slide, Billy, por favor. O acondicionamento. Se o produto ele é vendido, ou se ele é comercializado, se ele é produzido e acondicionado em sacos, em fardos, em garrafas, tudo isso aí, em bobinas. Por exemplo, passa para mim, Billy, por favor. É um vai e vem, né, Billy? Mas é assim mesmo, mas tudo bem. Eu tenho empilhadeiras, a maioria delas, a gente vai falar sobre empilhadeiras mais na frente, mas acho que todo mundo já viu, já sabe o que é uma empilhadeira, que tem como principal equipamento de movimentar os produtos, de içar, né, levantar os produtos, garfos, que se acoplam aos pallets, né, aos vãos que os pallets possuem. Ele ergue esse pallet e transporta o produto. Só que eu tenho alguns produtos, como por exemplo, bobinas de papel muito grandes. Você sabe que os jornais, né, as gráficas, elas se utilizam de bobinas de papel que possuem diâmetros muito grandes, muito largos. E esse papel, essa bobina normalmente é muito pesada. E se eu colocar ela em cima de um pallet e for movimentar a minha empilhadeira com esse pallet, com essa bobina em cima, por ser muito pesada e por não ter outros tipos de equipamentos de unitização, ela causa uma instabilidade, correndo o risco dela cair desse pallet. E se uma bobina dessa, por algum motivo, cai e amassa uma quinazinha da bobina de papel, ela está perdida, porque ela não consegue entrar na máquina. Então, algumas empilhadeiras possuem, em vez do garfo para içar o pallet, uma pinça, né, mais ou menos por assim dizer, chamada clamp, que é como se fosse braços, que ela literalmente abraça essa bobina e levanta a bobina de maneira com que ele trabalhe melhor e movimente melhor. Então vejam que o acondicionamento desse papel que essa empresa compra, né, o formato em que ele vem, determinante para a escolha do equipamento. Se esse papel viesse em caixinhas, em resmas e tal, eu poderia usar um pallet e, por minha vez, também trabalhar com empilhadeira que tivesse um garfo que conseguisse içar esse pallet. Mas como ela vem em bobinas muito grandes e muito pesadas, a empilhadeira de garfo ela é inadequada para o transporte desse produto. Então eu tenho que utilizar um outro tipo de equipamento, que também é uma empilhadeira, mas em vez do garfo, ela tem um equipamento hidráulico chamado clamp, que abraça, não é, esse tipo de produto. Então vejam que aí o acondicionamento do produto, mesmo sendo papel, ou seja, é um produto papel, mas como ele vem, a maneira com que ele é acondicionado, implica, né, totalmente na escolha do meu equipamento de movimentação. Ok? Alguma pergunta aí, Graciane? Não temos pergunta. Beleza. Vamos lá, passa para lá, por favor. A distância da movimentação. Isso também é importante, gente. Porque, por exemplo, se eu trabalho com empilhadeiras dentro de um armazém, para que essa empilhadeira trabalhe de maneira mais produtiva possível, a distância em que ela se movimente horizontalmente tem que ser de no máximo 100 metros. Porque a empilhadeira, ela normalmente foi projetada para se trabalhar verticalmente, colocando ou tirando produtos das estruturas porta-pallet dos racks. Se ela for utilizada para trabalhar com grandes distâncias horizontais, ela vai perder
o princípio, o objetivo para o qual ela foi construída, que é acondicionar e tirar de alturas produtos que estão nos porta-pallets. Para essas distâncias maiores, não é aconselhável a utilização de carrinhos rebocadores. Você coloca lá o pallet numa espécie de vagãozinho, aí eu tenho lá um carrinho, que é uma espécie de locomotiva, que vai levar vários pallets de uma vez para essa distância maior que 100 metros, que porventura faça necessário essa movimentação. Tá ok? Os equipamentos de estocagem, né, gente? Que tipo de estrutura de estocagem, de armazenagem eu trabalho? Se é porta-pallet, se é rack, se é blocado, ou seja, do tipo de armazém, o tipo de piso, tudo isso aí, né, influi no equipamento, na minha escolha de equipamento de armazenagem, de movimentação. Por exemplo, se eu tenho um piso irregular e ruim, eu não posso utilizar empilhadeiras elétricas, porque o pneu da empilhadeira elétrica só trabalha em pisos muito lisos e muito bons. Do contrário, esse pneu vai desgastar numa velocidade muito mais rápida. Então, os meus equipamentos de estocagem vão influenciar demais na escolha do meu equipamento de movimentação. A maneira com que as cargas são unitizadas, né? Ou seja, se eu trabalho com pallet, porque o pallet, passa para mim, por favor, Bido. O pallet, ele não é o único meio de unitização de cargas, né? Como eu já falei para vocês. Ele também eu tenho redes, eu tenho ligas, né? De metal que eu posso unitizar. Eu tenho uma série de equipamentos de unitização, sendo que o mais utilizado é o pallet. Então, a maneira com que eu vou unitizar as minhas cargas também vai influenciar no equipamento em que eu, porventura, venha a escolher. Tá ok? O espaço do armazém. Lá para o slide, Billy, por favor. Se eu tenho um armazém muito pequeno, por exemplo, não é? Eu não posso comprar ou adquirir equipamentos muito grandes que a movimentação deles vai demandar muito espaço, porque isso aí vai comprometer ainda mais a minha capacidade de estocagem, a minha capacidade de armazenagem. Então o espaço do armazém também influencia no equipamento de movimentação que eu vou escolher. Os veículos de transporte, né, gente? Também, né? Porque se eu vou trabalhar com um determinado caminhão, por exemplo, eu tenho alguns tipos de caminhões que eu consigo entrar com uma paleteira elétrica, com uma empilhadeira, até o final desse caminhão e carregar o meu produto de maneira muito mais rápida. Só que alguns caminhões não possuem um piso adequado a esse tipo de movimento. Se eu entrar com uma empilhadeira dentro desse caminhão, o piso dele vai se quebrar todinho. Então, se eu já tenho esse tipo de caminhão lá trabalhando na minha empresa, eu tenho que pensar nesse tipo de problema na hora de escolher o meu equipamento de movimentação, porque eu corro o risco de escolher um equipamento de movimentação inadequado e vir aí causar prejuízo nos meus veículos de transporte. Tá ok? E aí, para terminar, a gente vai falar um pouco dos principais equipamentos de movimentação existentes, tá bom? Os carrinhos, paleteiros e rebocadores podem ser motorizados ou não e possuem as mais diversas aplicações e capacidades. Servem para movimentar os materiais horizontalmente. Passa para mim, Bíblia, por favor. Os carrinhos de rebocadores são talvez os mais utilizados, né? Como eu coloco aqui, não colocou isso não, mas normalmente são os mais utilizados. Por quê? Porque você em todo canto você vê, no meio da rua, você vê um carrinho de mão, por exemplo, é um carro que serve para movimentar materiais, não é verdade? Aqueles carros, aquelas carrocinhas que vocês vêm empurrar na rua ou em outros locais, que carregam água mineral, que carregam botijões de gás, tudo isso aí são equipamentos de movimentação. Porém, eles têm um custo menor, né, eles normalmente são mais utilizados. E eles servem para transportar essas mercadorias apenas horizontalmente. Né? Eu não consigo erguer essas mercadorias verticalmente para poder depositá-las ou tirar essas mercadorias de estruturas muito altas. Não é isso mesmo? Passa lá, por favor, para o slide, para eu mostrar alguns exemplos.
né?